braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Ele é o mediador entre Deus e o homem. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o precursor, o bom pastor. Pedra angular, raiz de Davi. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, que age em nós o mesmo sentimento, provê em Jesus, superior, obediente, padeceu naquela cruz, recebeu o nome que acima e todo nome está, e todo joelho se curve a língua do servo de Cristo Jesus é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Jesus, o nome sobre todo nome. Ele é a luz que nos conduz para os braços do Pai. Ele é Jesus, é o caminho e a verdade, é a verdadeira vida. O Filho de Deus, Ele é Deus. Oh, aleluia! Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, amém. Amém. Que esse hino seja uma canção entoada todos os dias pelas nossas vidas, amém? Declarar que Jesus, Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Sem a Ele não há salvação. Ele é o nosso mediador, irmãos. Foi através dele que nós fomos salvos. Foi Ele que nos libertou. Foi Ele que nos resgatou, amém? Toda a honra e toda a glória seja dado ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sem mais demora, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Pedro 4. Aleluia. Pedro 4, verso 10. Tema aí proposto pelos irmãos da série Vivendo em Comunidade. E o tema de hoje é Vivendo em Amor. Amém? Irmãos, eu falei pro Danilo, né, que eu não sou pregador, mas ele insistiu em eu vir aqui
Então toda a responsabilidade, irmãos, é dele, tá bom? Então vocês cobrem ele aí. No final do culto vocês puxam a orelha dele. Não, brincadeiras à parte, irmãos. Estou muito feliz aqui pelo convite, Danilo, muito obrigado. Que nosso Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. E de fato, irmãos, eu não sou de costume de pregar, eu tenho mais costume na igreja de servir ao Senhor ali na área da música. Mas quando o Senhor nos chama, quando há necessidade, nós temos que estar ali disposto. E quando Ele nos chamou, eu falei amém. Eu, Senhor, estou aqui, envia-me a mim. E estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus, amém? Vamos ler então, vai dizer assim, capítulo 4, no versículo 10, da primeira carta de Pedro. Como cada um recebeu um dom, que ministre o mesmo um ao outro, como os bons mordomos da multiforme graça de Deus, amém? Tem uma outra versão que eu gostaria de ler com vocês, que vai estar escrito assim, Deus concedeu a cada um dom, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla e variada graça divina, da graça de Deus, amém? Deus amado, Pai querido, meu Senhor, nós lemos, Pai, a Tua palavra. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, diante da Tua presença, ó Pai. Pai, mas nós já entregamos, ó Deus, a Ti o nosso louvor, nós entregamos a Ti, ó Deus, a nossa adoração. Pai, foi muito bom, ó Deus, porque eu pude sentir a Tua presença aqui neste lugar. Deus, a Tua presença é real aqui, Senhor Jesus. O Senhor já encheu o meu coração, Pai. O Senhor já transformou, ó Pai, o meu ser, ó Pai, através dos louvores que foram entoados aqui, ó Deus. Pai, eu me lembrei do Teu sacrifício, que o Senhor fez lá na cruz pela minha vida, e eu sou muito grato a Ti, ó Deus, por tudo quanto o Senhor fez por mim, ó Deus. Pai, humildemente eu me coloco diante da Tua presença, ó Deus, pedindo, ó Deus, que o Senhor fale, ó Deus, sobre os nossos corações nessa noite. Pai, que a Tua palavra seja ministrada sobre nós, ó Pai, e que ela possa, ó Deus, trazer cura, libertação, porque eu creio que a Tua palavra é viva, Pai, e eficaz. Deus, eu me coloco, ó Pai, com o meu coração aberto a ouvir aquilo que o Senhor tem que falar aos nossos corações. É isso que eu te peço, ó Deus, te agradeço, te louvo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Todo mundo já almoçou, né, irmãos? Eu creio que aqui o meu culto vai começar lá às 18 horas, então daqui lá 10 minutos tá bom, né? Se entregar 5h50. Creio que Deus vai te abençoar, né? Pouquinho tempo, né? Nós deveríamos dedicar mais tempo ao Senhor. Irmãos, brincadeira à parte, serei muito breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu creio que Deus, Ele vai falar as nossas vidas. Amém? Irmãos, a palavra comunidade, aqui é legal que aqui é a comunidade profética, né? Comunidade de adoração profética. Então a igreja já está familiarizada com esse assunto, comunidade, né? E aí eu falei, vou pesquisar comunidade, porque a minha igreja é a igreja presbiteriana renovada. Então comunidade, por que o termo comunidade? Hoje é muito comum você encontrar uma igreja com o nome comunidade cristã, comunidade da graça. E eu falei, poxa, por que comunidade? Eu fui pesquisar. Confesso que eu não tinha pensado, porque quando eu me retia à comunidade, quando se falava de comunidade, o que eu lembrava? Eu lembrava de um lugar onde havia muitas casas de pessoas carentes, necessitadas, né, de ajuda governamental, e me levava para esse caminho. Eu falava, poxa, mas por quê? Então comunidade trazido para o sentido cristão, o sentido igreja, o sentido pessoas. Eu fui pesquisar. E a origem do nome comunidade, ela vem do latim, que vem de comunitas, que se forma de com e monos. Com significa junto, em comum, e monos, dever, obrigação e contribuição. Eu falei, agora faz todo sentido. Porque a palavra comunidade, ela nada mais quer dizer que eu estou aqui assumindo um compromisso em comum com alguém para um propósito. E o nosso propósito aqui é o propósito de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. É o propósito de propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós nos entoamos aqui, vivendo em comunidade, que a gente está em comunidade, nós assumimos um compromisso com Deus de pregar o Evangelho dele. Nós assumimos um compromisso com Deus de anunciar a palavra de Deus. Em Hebreus, no capítulo 10, vai dizer assim, mas se uma pessoa voltar para trás, eu ficarei muito descontente com ela.
Então, se você não se coloca no termo de comunidade, você fala, olha, eu faço parte aqui da comunidade de adoração profética. Eu faço parte aqui, eu estou junto com a igreja, eu firmei um compromisso. E se você desistir desse compromisso, a palavra de Deus nos diz que Deus vai se entristecer conosco. É pesado isso, irmãos. Porque se eu coloco isso sobre prática, sobre a minha vida, eu falo, olha, agora eu faço parte da comunidade IPR. Se eu desistir disso, irmão, Deus vai se entristecer com o meu coração. Então é muito bom a gente ter essa ciência de que nós assumimos um compromisso primeiramente com Deus, de fazer parte dessa comunidade, e que um dia Ele vai levar essa comunidade para os céus. E eu creio nisso. Irmãos, nessa carta de Pedro, ela escreveu para os cristãos que na ocasião eles estavam vivendo uma perseguição. Na verdade, estava começando uma perseguição muito grande naquela época. Que a partir daí vai começar os mártires do cristianismo, né? Até então os discípulos eles ainda estavam ali meio dispersos, depois que Jesus ele foi aos céus. A partir do ano 30 eles começam mesmo a crescer, aí vai ter ali o momento do Pentecostes, a igreja vai começar a se propagar aí pelo mundo, e aí esses crentes eles estão ali mais ou menos na região da Turquia, que na época era chamado de região da Ásia Menor. E Pedro ele estava um pouco preocupado com a igreja nesse quesito, porque ele estava com medo da igreja desistisse de caminhar. Ele estava com medo da igreja parasse. Ele falou, olha, não, peraí, deixa eu orientar essa igreja a seguir. Por quê? Porque a perseguição, ela vai vir. A perseguição ela vai vir ainda muito mais forte. Porque naquela época, os cristãos que tinham as pequenas comunidades, eles tinham uma perseguição no sentido que eles não adoram ao Deus de Roma. Então eles são ateístas, né? Eles não adoram os outros deuses, adoram só um único Deus. Então vamos perseguir eles porque eles estão se fechando e isso não é certo. Vamos começar a perseguir eles nesse sentido, porque eles não adoravam os deuses de Roma. Isso para eles já era uma questão muito grave naquela época. Era uma questão muito, muito grave, por quê? Porque eles tinham ali a idolatria deles, eles tinham o caminho deles de seguir, e todo mundo deveria seguir o mesmo caminho. Irmãos, as pessoas que não são cristãs, que elas tenham um tipo de religião, seja qual religião que for, eu admiro eles, por quê? Porque todos seguem o mesmo propósito. Todos estão ali alinhados, irmãos. E quem não serve, para ele não serve. Se você não segue exatamente como é aqui, você não serve. É igual a igreja, né, irmãos? Todos no mesmo propósito. Lá no Portinari é um pouquinho diferente, irmão. A gente tem que ficar puxando a orelha, a gente tem que estar chamando a atenção. Eu tenho certeza que aqui não. Aqui eu tenho certeza que todos estão unidos como comunidade de fé. Estão unidos, juntos. Ninguém aqui está desistindo pelo caminho. Estão seguindo firme, né? Com certeza, eu creio em nome de Jesus. Então aí Pedro, preocupado, ele começa, irmãos, ali a dar instruções para a igreja, para que a igreja permaneça fiel, para que a igreja permaneça firme. Então, a fim de trazer esperança viva para os cristãos em Cristo Jesus, aí no capítulo 4, Pedro ele vai começar a orientar a igreja. Ele vai começar a orientar. E lá no verso 1, vou ler aqui com os irmãos, verso 1 e 2 vai dizer assim, ó: portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude para a mesma atitude para que ele teve, e estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente por Cristo, deixarão o pecado para trás, não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Estejam prontos para sofrer. E é engraçado porque a perseguição naquela época ela estava começando, ela ainda não era uma perseguição mesmo dos romanos. Os romanos foram os piores povos que perseguiu o povo cristão, porque eles matavam sem dó, irmãos. E naquela época a igreja estava plantada dentro do domínio do Império Romano. Não é igual antigamente, um exemplo como da Babilônia tomou o povo como cativo. O povo estava em um lugar separado, a Babilônia veio, desceu e entrou na cidade e tomou o povo de Deus. Era diferente, os inimigos eles estavam fora. Nesse caso não, os inimigos eles estavam dentro. A igreja estava plantada dentro do Império Romano.
Então, quando o Império Romano começou a perseguir de fato a igreja, eles massacraram, irmãos. Eles chegavam nas casas, abriam as portas: você é cristão? Sou cristão. Então você vai morrer. Ó, pendura lá na beira da estrada, porque esse aqui não segue os nossos mandamentos, não segue os nossos costumes, então eles vão ser crucificados. E aí a gente começa a ver os mártires dos próprios apóstolos, a forma como cada um morreu incendiado, outro morreu crucificado de ponta cabeça, um foi decapitado. A gente começa a enxergar que a perseguição ali, ela foi terrível para o povo cristão. E aí Pedro, ele já tem essa ciência, e ele fala: olha, estejam prontos para sofrer por amor de Cristo, assim como Cristo sofreu. E hoje, irmãos, nós vivemos um país abençoadíssimo por Deus, um país chamado um país laico. Aqui você pode ser o que você quiser. Perseguição, por enquanto, não é um problema. É muito fácil servir a Cristo aqui no Brasil. Se você quiser, eu vou sair, Danilo, eu vou sair da minha igreja e vou para outra igreja. Eu posso, eu tenho essa liberdade. Olha, eu vou abrir a minha própria igreja. Eu posso. Eu tenho essa liberdade. Irmão, naquela época você não podia fazer isso. Você tinha que cultuar a Deus de uma forma onde as pessoas não vissem, porque se elas vissem, ela iria hostilizar e começar a zombar de você, até que os cavaleiros do Império Romano chegassem até o lugar e te punissem da forma que você deveria ser punido, de acordo com as leis deles. Hoje nós temos total liberdade de estar na presença de Deus, e mesmo assim, nós fazemos de qualquer forma, de qualquer jeito. Mesmo assim, irmãos, eu escolho o dia que eu quero cultuar a Deus. Eu escolho se eu vou na terça, se eu vou na quinta, se eu vou no domingo, se eu vou na escola dominical, se eu vou no culto à noite. Eu escolho, eu quero ter a minha liberdade de cultuar a Deus. Aonde está essa atenção que Pedro proclamou para a igreja? Olha, estejam prontos para sofrer por Cristo. Se eu tivesse, irmãos, essa noção, para mim seria todos os dias esse pensamento: poxa, eu preciso estar preparado para sofrer por Cristo, porque um dia vai chegar a perseguição, e se eu não estiver firmado em Cristo Jesus, eu vou cair. Essa perseguição um dia ela vai vir para a igreja aqui no Brasil também, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que a perseguição ela virá nos últimos dias. O povo de Deus sofrerá a perseguição, irmãos. E para a gente se atentar, porque ainda não será o fim, será o princípio das dores. E lá eles já estavam vendo isso. E nós temos toda essa liberdade. E nós ainda temos a sensação de querer escolher o que é melhor, que dia que é melhor cultuar a Deus. E lá eles já estavam preparados, irmãos, para sofrer por Cristo. E no verso 3, Pedro vai dizer assim, ó: no passado vocês desperdiçaram tempo praticando o que gostavam. Faziam tudo o que vocês queriam: imoralidade, desejos carnais, farra, bebedeiras, festanças, desgraças, além da detestável adoração a ídolos. E qual que é a diferença do que nós estamos vivendo hoje? Lá Pedro está alertando, falou: antigamente vocês faziam isso é no passado. Pedro está falando isso para eles de uma forma: olha, vocês faziam tudo isso lá no passado, hoje não. E nós fazemos isso todos os dias, irmãos. Nós achamos que não tem problema. É um pecadinho aqui, não vai ter problema. Olha, se eu errar essa vez, não vai ter problema. Se eu contar essa mentira, não tem problema. E aí, o final do versículo, Pedro ele vai dizer: além da detestável adoração a ídolos. Irmãos, e o maior problema da adoração a ídolos, sabe qual que é? Porque nós sempre buscamos adorar a alguém ou a algo por aquilo que ele pode nos proporcionar de bom, correto? Um exemplo, a deusa da fertilidade. Eles adoram a deusa da fertilidade porque ela pode gerar o quê? Filhos, né? Pode não, quem gera a vida é Deus, mas eles acreditam que ela pode gerar filhos. Então o ser humano ele está sempre buscado a adorar alguém ou algo porque ele quer algo daquela pessoa. Por muitas vezes nós viemos na igreja porque nós queremos receber algo de Deus,
Correto? Nós não viemos mais aqui adorar a Deus porque Ele é soberano, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Não, é totalmente ao contrário. Nós viemos aqui porque eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso de um milagre, eu preciso de um recurso financeiro, eu preciso. E na verdade, quem nós estamos adorando de fato é o nosso próprio eu. E aí, proposto ao tema, o amor. Vocês podem colocar o tema ali, por gentileza? Servindo com amor. Como eu consigo colocar isso em prática se eu só penso em mim mesmo? Nós estamos afundados dentro dos nossos desejos. Por quantas vezes nós acordamos e falando, olha, eu preciso resolver esse problema, eu preciso. Isso, irmãos, a gente leva para todos os tipos de relação que nós temos. Nós nos relacionamos porque eu quero. Nós nos relacionamos porque eu gosto. Nós nos relacionamos porque eu quero algo. Isso tem nos tomado nos últimos dias de tal forma, irmãos. E o pior é que a internet, ela coloca isso dentro de nós de uma forma tão sorrateira que nós não acabamos não percebendo. Por mais vezes a gente está consumindo coisas na internet que são individualistas, que pensam somente em nós. E nós vamos nos esquecendo que o nosso trabalho aqui é servir e servir com amor. O trabalho da igreja, o trabalho em comunidade é estarmos aqui juntos, porque nós assumimos um compromisso com Deus de propagar o evangelho dele. E todas as vezes que eu penso só em mim, só naquilo que eu quero, só nos meus desejos, eu deixo de fazer isso, porque o evangelho, ele não é unilateral, é muito ao contrário, ele é em dar. O evangelho de Deus, ele é servir ao próximo. Amém? Você crê nessa palavra? Aleluia! Que bom, vocês estão comigo, irmãos. Glória a Deus. E aí, irmãos, decorrendo aqui no capítulo 4, quero já correr. Lá no versículo 7, a Bíblia vai nos dizer assim, no versículo 8, vai dizer assim, ó. Depois de Pedro já ensinar eles, falar para eles sobre essa questão de eles estarem prontos para sofrer por amor de Deus, dizer que eles abandonaram o pecado, abandonaram toda a iniquidade, abandonaram o que eles tinham de mais precioso, que era adoração a ídolos, que eles amavam adorar ídolos, eles eram voltados para isso, falaram, isso era detestável diante de Deus, eu estou muito feliz que vocês abandonaram isso. Olha, agora no versículo 6 vai dizer que nós precisamos anunciar as boas novas. Por quê? Porque o fim está próximo. Isso foi escrito, irmãos, há quase 2.000 anos atrás, há mais ou menos 9.800 anos atrás, há 1.980 anos atrás. Eu sou bom de matemática, irmão, você viu como eu estou nervoso. Há mais ou menos 1.980 anos atrás, Pedro já acionava eles de que o fim estava próximo. Se preparem, porque o fim está próximo. Então, estejam prontos para anunciar as boas novas. Estejam prontos para anunciar as boas novas. E aí, irmãos, trazido para uma igreja que estava ali sofrendo, para uma igreja que estava ali com medo do que iria acontecer, eles olham para essa situação talvez e pensem, poxa vida, já estamos aqui sofrendo perseguições, eu já não posso dentro da minha casa louvar a Deus, porque já vai ser um motivo de ser hostilizado, talvez até de morte, e agora eu tenho que me preocupar em anunciar o evangelho, eu tenho que me preocupar a pregar a palavra de Deus. Era praticamente assinar a sentença de morte, era praticamente dizer para o mundo, ei, eu preciso morrer, porque eu estou indo em contra a morte. Irmãos, isso naquela época era muito duro, era muito difícil você pegar essa palavra e colocar isso em prática, porque eu falo por mim mesmo, talvez seria algo que seria muito difícil de seguir, sabendo que eu posso morrer a qualquer momento. Por quê? Porque eu já pensaria no meu eu já pensaria no que eu posso perder diante disso. Eu poderia perder, além da minha vida, a minha família.
Eu poderia perder a minha esposa, poderia perder os meus bens. Eu não tenho muito, irmãos, mas o pouco que eu tenho eu perderia. Perderia, irmãos. Perderia tudo isso. E hoje eu tenho total liberdade de falar do amor de Jesus Cristo. Eu tenho total liberdade de sair na rua, sair aqui agora, entrar no meio dessa feira aqui e começar a proclamar o nome de Jesus como salvação para a vida deles. Que ninguém vai fazer nada comigo, irmãos. Muitos vão ouvir, muitos não vão querer ouvir, é simplesmente isso que vai acontecer. Mas naquela época eles não podiam fazer isso, porque se eles fizessem isso, eles seriam perseguidos. Nós temos total liberdade de pregar o Evangelho. Nós temos total liberdade de fazer isso, irmãos, hoje. Mas um dia nós não teremos mais, irmãos. E aí eu quero deixar essa pergunta para você. Quando esse dia chegar, qual será a sua atitude? Não é mais fácil a gente começar hoje, que está tudo fácil? Não é mais fácil a gente ir pregar o Evangelho, ou você está preocupado de alguém virar para você e falar, olha lá o cristão pregando a palavra de Deus, olha lá o fanático pregando a palavra de Deus, olha lá o que se faz de santo, olha, está lá na igreja de domingo a domingo, mas sei não se ele é crente, se não é. Você está preocupado com isso? Irmãos, eles estavam preocupados em perder a vida. E mesmo assim, eles permaneceram firmes, sabe por quê? Porque o Evangelho chegou até a minha vida, o Evangelho chegou até a sua vida, e chegou porque eles perseveraram. Nós temos que perseverar, nós precisamos perseverar. A Bíblia vai dizer, olha, pregai o Evangelho em todo tempo, e se possível, alguém sabe? Use palavras. Paulo ele vai descrever isso. Pregue o Evangelho em todo tempo e, se possível, use palavras. Vou parafrasear para vocês. Olha, meu irmão, a sua vida deve ser um testemunho vivo de que Cristo salva pessoas. Quando as pessoas olharem para você, elas têm que enxergar a Cristo. Por muitas vezes, irmãos, quando as pessoas me olham no trânsito, uma fechada, eu já, meu Deus do céu, que atribulado, já dou aquela buzinada. Talvez lá no trabalho, uma pessoa me tira a paciência, eu já fico estressado. Será que eu estou pregando o Evangelho para essas pessoas? Será que as pessoas conseguem enxergar Cristo na minha vida, nesses momentos? Quando você passa por esses momentos, será que Cristo está te enxergando? Será que as pessoas estão enxergando Cristo em você? Nós precisamos, irmãos, estar disposto a pregar o Evangelho. Estou só começando, tá, irmãos? Eu falei que vai até tarde, viu? Se preparem aí. Eu montei um cafezinho, né, Danilo? Falou? Amém. E aí, irmãos, chegamos no versículo 10. Vou correr, tá, irmãos? Vou correr. E aí, no versículo 10... a palavra de Deus vai dizer assim, ó, Deus concedeu um dom a cada um, e vocês devem usá-lo para servir uns aos outros, fazendo bom uso da múltipla, variada graça de Deus. E aí, irmãos, pensando nesse versículo que foi proposto, eu fiquei pensando, eu falei, poxa, geralmente quando a gente vai falar sobre servir em amor, estava até falando com a Dai, eu falei, geralmente quando a gente vai falar servir em amor, a gente corre muito para os textos mais clássicos, a parábola do bom samaritano, porque a parábola do bom samaritano, ela é uma clássica, né? A gente olha ali de uma forma de como servir em amor, de como cuidar das pessoas em amor, não que ela tem menos valor do que essa, não, ela é uma palavra viva e eficaz, ela transforma as vidas, mas vocês trouxeram um texto que eu falei, é desafiador. Por quê? Porque a carta de Pedro, ela está direcionando a igreja para um momento que ela vai passar muito ruim. Um momento onde a igreja ela vai sofrer muito. Olha, vocês vão ser perseguidos, vão ser torturados, mas permaneçam firmes, estejam prontos para seguir a palavra de Deus. E aí vocês me trazem esse versículo, como servir em amor. Eu falei, que desafio. E eu lendo esse texto, eu já falei, poxa, nós devemos seguir fielmente a graça
divina. Eu falei, aí está o segredo. Por quê, irmãos? Alguém pode me dizer o que é a graça de Deus? A graça de Deus, ela é favor imerecido. A graça de Deus, ela é o favor imerecido. Mas por que, Daniel? Porque um dia, Deus, na sua infinita grandeza, microfonia, né, irmãos? Na sua infinita grandeza e infinito poder, Ele criou o mundo e tudo que nele há, irmãos. Deus, com seu poder tremendo, Ele falou, olha, haja luz. E houve luz. Olha que tamanho o poder de Deus. Deus disse, olha, que haja água, haja terra, olha, haja os pássaros, olha, haja as luminárias no céu. Deus, com seu poder, Ele fez toda a criação, apenas com a sua voz. E aí Deus chegou no sexto dia, olhou assim, falou, olha, criei tudo, tudo é bonito. E aí estava lá o Pai, Filho e Espírito Santo, virou um para o outro, olha, vamos fazer o seguinte, o quê? Vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança. Bora! Fez. Do pó da terra, Deus criou o homem. Em suas narinas, Ele soprou o sopro da vida. E lá estava criado o homem, a imagem e semelhança de Deus. E aí Deus deu algumas ordens para esse homem. Falou, olha, tudo que você tem aqui, você pode comer, você pode tocar. Olha, todos os animais, você tem uma missão, dê nome aí a todos os animais. Olha, povoa aí a terra, encha ela, faz tudo o que você quiser. Porém, eu vou te dar uma única restrição. Você não pode comer da fruta do conhecimento do bem e do mal. E lá é engraçado porque Deus tinha feito duas árvores no meio do jardim. Uma era a árvore da vida e a outra a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou assim, olha, uma, se você comer, você viverá, que é a árvore do conhecimento, a árvore da vida. E se você comer dessa outra, você não pode comer, porque certamente você morrerá. Certamente você morrerá. E como nós conhecemos a história, eles comeram. O homem comeu. E certamente ele morreu. Irmãos, Deus ele tinha projetado o homem para viver eternamente. Mas o homem escolheu morrer. O homem escolheu morrer. E aí Deus falou, olha, mas não acabou ali. Por quê? Porque um dia nascerá um que vai pisar na cabeça da serpente, vai vencer o mal. Ela ainda ferirá o calcanhar, mas ele esmagará a sua cabeça. Ali Deus já tinha traçado o plano da graça divina. E esse homem nasceu, irmãos. A Bíblia vai dizer que há 2025 anos atrás, na cidade de Belém, nascia um homem chamado Jesus Cristo. E ali se iniciou o plano perfeito da graça de Deus. Jesus Cristo, ele nasceu. Ele viveu a sua vida por seus 33 anos, operou milagres e maravilhas, irmãos, até o dia que ele morreu. E aí, irmãos, está o ponto-chave. Porque quando Cristo morreu, ele morreu para a remissão dos nossos pecados. Ele morreu porque um dia um homem fez com que o pecado entrasse no mundo, o homem Adão. E naquele dia, Cristo morria para que o pecado fosse vencido através do homem, Cristo Jesus, o Salvador das nossas vidas. Irmão, mas nada disso faria sentido se ele não ressuscitasse. E aí, ao terceiro dia, ele ressuscita, irmãos. Olha que bênção de Deus. Olha que poder imensurável do nosso Deus. E aí, Jesus Cristo, ele ressuscita. E ele vence a morte. E aí o que o homem estava destinado a morrer por causa de Adão, Cristo venceu na cruz, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Essa é a graça de Deus, irmãos. A graça salvadora. Cristo, ele nos salvou através daquela cruz.
Nós estávamos destinados a uma morte, a condenação eterna. Nós estávamos destinados aos céus. Mas na cruz de Cristo, nós encontramos a vida, irmãos. E aí, esse tema, que nós devemos administrar fielmente a graça de Deus, me faz entender o que Pedro começa escrevendo nesse texto. Porque ele fala, olha, estejam prontos a sofrer. Vocês antes estavam no pecado, mas agora vocês não estão mais. Por quê? Porque agora vocês participam da graça de Deus. Hoje, irmãos, nós participamos da graça de Deus. É por isso que nós não estamos mais sendo escravos do pecado. Mas por quê? Porque Cristo nos deu a salvação na cruz, irmãos. E hoje nós temos a graça de Deus. E nós devemos administrar ela de forma fiel. É por isso que nós devemos pregar o Evangelho em todo tempo, e se possível usar palavras, porque as pessoas quando olharem para as nossas vidas, elas têm que enxergar a graça de Deus. Elas precisam enxergar a graça de Deus sobre as nossas vidas. E aí está, por quê? Porque através disso nós vamos manifestar o amor de Deus para as pessoas. Aí sim, nós vamos conseguir transbordar o amor de Deus em comunidade. Por quê? Porque nós estamos servindo, olha, fielmente a graça de Deus. Nós estamos entendendo que a graça de Deus ela foi manifestada lá naquela cruz e ela nos salvou. Isso, o apóstolo Paulo vai dizer que isso não vem de nós. É o quê? É dom de Deus, irmãos. É uma bênção que Deus nos deu. É uma dádiva que Deus nos deu. A salvação, irmãos. E nós devemos administrar essa salvação fielmente. Como, Daniel? Não deixando que os nossos desejos nos dominem. Não deixando que o pecado volte a dominar o nosso eu. Ei, não deixando que o nosso eu prevaleça, mas matando ele todos os dias. Todos os dias. Assim nós vamos conseguir fielmente transmitir a graça de Deus. Administrar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Administrar o bem e o dom que Ele nos deu, que é o dom da salvação. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor, porque a salvação foi dada pela tua vida. Cristo, Ele morreu para que você tivesse salvação. É a graça dEle manifestada sobre a tua vida. Aleluia. E aí, irmãos, tem um outro ponto. Que é que Deus Ele nos deu um dom. E lá, se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos, no capítulo 12, no verso 6, antes de ler isso, eu vou ler o verso 11 também, porque o verso 11 de 1 Pedro 4:11 vai dizer assim, ó, se alguém tem o dom de falar, fale segundo o que Deus permitir. Se alguém tem o dom de ministrar, fazê-lo segundo a habilidade que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. E Deus, Ele te deu um dom, irmãos. Você tem um dom. Às vezes nós podemos pensar, porque eu estou na igreja, eu só sento, eu só ouço a palavra de Deus, saio daqui e vou para minha casa. Eu não tenho nada a contribuir no reino de Deus. Eu não tenho nada a contribuir nessa comunidade de fé. Muito pelo contrário. Deus, Ele te deu um dom. A Bíblia vai dizer assim, ó. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é de profetizar, seja segundo a medida da fé. Se é de ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, faça isso com muita dedicação. Se é de exortar, use esse dom em exortar. O que repete, faça-o com... O que repete, que é o que pregue, o que leva a mensagem, faça com liberdade. O que persiste, olha, o que preside, faça com cuidado, porque não é fácil ser um líder. O que exercita a misericórdia, faça isso com muita alegria. Eu tenho certeza que um desses dons, eu tenho absoluta certeza que o dom de pregar, Deus Ele te deu.
Ah, Daniel, mas eu nunca subi num púlpito para falar a palavra de Deus. Ah, Daniel, eu nunca ministrei a palavra de Deus. O pastor Danilo nunca me chamou aqui para dar nem sequer uma saudação. Aí vocês cobram ele, tá, irmãos? Aí é com ele. Mas eu volto nesse versículo, irmãos. Pregue o evangelho todo o tempo. O evangelho ele é pregado através das nossas ações. Não é por muito falar. Você pode falar 1000 vezes com aquela pessoa, mas se você der o exemplo, ela vai olhar e vai falar, ah, é assim que eu devo fazer. Um bom líder, ele só é um bom líder se ele for o exemplo. Porque se ele for um mau líder, se ele não seguir aquilo que ele fala, ninguém vai acreditar nele. A gente pode ver a nossa liderança hoje, governamental, ele fala que é uma coisa, ele promete muitas coisas, mas quem acredita? Ninguém mais acredita. Não é pelo falar, mas se ele tivesse ações que condizissem com o que ele fala, com certeza nós acreditaríamos. Um bom líder, ele só é um bom líder se ele for exemplo. Lá fora, nós só seremos bons cristãos se nós formos exemplo. Deus ele te deu esse dom de pregar o evangelho. Para alguns ele deu mais dons, como diz a palavra dos 10 talentos. Para uns ele deu 10, para outro ele deu 5 e para outro ele deu apenas 1 talento. O que deu, aquele que recebeu 10, pegou os 10, foi lá, multiplicou, virou 20. Só que o seu Senhor falou, olha, está aqui, 20 talentos. Para o que deu 5, ele fez a mesma coisa, foi lá, o Senhor, eu tive 5, foi difícil, mas eu consegui aqui, ó. Mais 5 talentos. E aquele que deu 1, ele pegou e falou, puxa, só me deu 1, esse aqui deve ser precioso demais. Porque se ele deu 10 para aquele ali, deve ser uns 10 mais ou menos. 5, eu acho que já é uns 5, mas para mim ele deu só 1, esse aqui é especial. Eu vou pegar o que? Eu vou enterrar, vou guardar, para quando ele me cobrar, ó, tá aqui, ó, Senhor, o dom que o Senhor me entregou. E aí aquele Senhor vira para ele e fala, olha, servo mau. Servo mal, agora você vai pegar esse dom e vai dar para aquele que tem mais. Deus ele nos deu um dom de pregar o evangelho. E um dia o nosso Senhor ele nos cobrará isso, irmãos. Vai chegar um dia que o nosso Senhor ele vai dizer para você, ei, Daniel, eu te dei aqui um dom de pregar o evangelho. Como foi o seu testemunho lá na terra? Quando as pessoas olhavam para a sua vida, o que elas estavam enxergando? Elas estavam enxergando o meu filho Cristo Jesus? Ou ela estava enxergando um homem egoísta, que só pensava nos seus desejos, que só pensava nas suas iniquidades? Nós um dia daremos conta do nosso dom. E eu tenho certeza, irmãos, que aqui os dons que Deus te deu, você está prosperando e está multiplicando. Talvez essa palavra seja só para a minha igreja, irmãos. Lá a gente precisa puxar a orelha de alguém lá que enterra dom. Eu estou desenterrando o meu agora, irmão. Eu vou pegar o meu, botar do lado, vou sair negociando agora o meu dom. Porque eu preciso transmitir o amor de Deus através da minha vida. Amém? E por fim, irmãos, já para finalizar, né, acho que ainda tem uns 50 minutos. O dom, ele é para que é o dom? Para servir. Use esse dom para servir. Se o pastor Danilo não te deu a oportunidade de ministrar a palavra aqui, de dar uma saudação, de cantar um louvor, não se atém com isso não. Pegue o seu dom, chega nas irmãs e fala, irmãs, vocês estão precisando de alguém para ajudar com algo? Ô varão, você está precisando aí, talvez de uma oração? Ô pastor Danilo, precisa de alguém que vá visitar algum enfermo? Olha, tem alguém que precisando aí receber seu, um culto no lar? Me chama, eu posso ajudar. O nosso dom, irmãos, ele é para servir. Se o nosso dom não servir, nós não estamos fazendo bom uso, nós estamos enterrando o nosso talento. E um dia nós seremos cobrados por isso. Mateus, no capítulo 20, no versículo 25, estava tendo uma discussão ali, Jesus, ele estava ali no meio dos seus discípulos, e aí Maria chegou para ele e falou, Senhor, pegue esses meus 2 filhos quando você estiver lá no céu e coloque um à tua direita e um à tua esquerda. Que é o quê? Lugar de honra, imagine. Jesus, com todo o seu poder e glória, assentado lá no céu, no seu trono de poder e glória, aí está lá sentado à direita o Daniel, e à esquerda o Danilo,
né? Seria uma bênção demais, imagine. Aí, ó, tô aqui, ó, Jesus. Aquele ali foi do lado dele, ó, Senhor. Daí foi servo bom e fiel, pode passar. Ó, fulano, Senhor, manda pro céu também. Ou Jesus está lá sentado no trono, a gente está, ó, Senhor, olha, todo esse reino aqui é teu, Jesus falando no teu ouvido. Seria uma graça divina, irmãos, se assentar ao lado de Jesus. Mas, irmãos, olha o que Jesus vai dizer sobre ter honra, sobre querer algo de Deus. Jesus o chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser um servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser um escravo. Como o Filho do Homem, que veio não para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate de muitos. O nosso dom, irmãos, ele precisa ser para servir. João, no capítulo 13, no verso 4, no verso 5, vai dizer assim, ó: levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingida. E aí, irmãos, quando a gente fala sobre servir, é impossível não falar de Jesus. Porque, irmãos, Jesus, com todo o seu poder e graça, Jesus, nessa ceia aqui, irmãos, ele já tinha operado quase todos os milagres. Faltava a orelha de Malco, faltava salvar o ladrão na cruz, faltavam alguns milagres ainda a ser realizados. Mas Jesus, ele já tinha realizado milagres grandiosos. Jesus, ele já tinha multiplicado os peixes e os pães. Jesus já tinha andado sobre as águas. Jesus já tinha acalmado a tempestade. Jesus já tinha dado visão aos cegos. Jesus já tinha ressuscitado mortos. Jesus já tinha operado tanto milagre, irmãos. Era para Jesus estar sentado e todos lá assim, ó, sabe? Igual a gente vê em filmes de faraó, os pessoal sentado assim, ó, abanando ele lá no meio de todos. Mas Jesus, depois de cear, ele pegou uma bacia de água, ele pegou uma toalha, não sei ali se ele estava com a túnica, se ele tirou a sua túnica, e ele começou a chamar: ei, vem cá, Tiago, ei, João, vem cá. Irmãos, e essa questão de lavar os pés, era algo para aquele povo tão humilhante, que era destinado ao pior escravo que eles tinham. Naquela época, irmãos, não é igual aqui. Aqui a gente tem um asfalto, né, bonitinho. Um asfalto onde a gente pode caminhar tranquilamente. Se você andar descalço aqui ou de chinelo, talvez daqui até a sua casa, você vai chegar lá com os seus pés empoeirados, com os seus pés sujos. E aí você vai, poxa, preciso tomar um banho. Vai lá e toma um banho. Naquela época não tinha um asfalto, então imagine como era muito pior a situação dos pés. Naquela época, para você ir de uma casa a outra, você passava por uns desertos grandes, era 4, 5, 6, 7 quilômetros, alguns até mais. E você andava todo esse caminho a pé. Alguns que tinham mais recursos, tinham um camelozinho, tinham um cavalo, mas a maioria daquele povo era povo pobre, irmãos. Não tinha onde cair morto. Andavam ali com as suas sandálias, talvez os seus pés todos calejados, machucados. E aí eles entravam na casa, e aí os homens, para não sujar as casas, eu não sei se naquela época as esposas eram igual a minha, se eu bagunçar minha casa, irmãos, ela chama minha atenção. Então, não sei se era por causa disso, mas eles tinham esse costume de todo mundo, quando vai entrar, lavar os pés. E aí ele pegava o pior escravo, deixavam lá na porta com uma bacia, e todo mundo que adentrava era lavado os pés por esse escravo. E Jesus, ele se colocou nesse lugar, irmãos, de pior escravo. E não era por uma falsa humildade, irmãos. Não era por isso. Não era para falar: olha, eu estou aqui e tal. Não. Jesus, ele fez isso porque ele tinha um propósito de ensinar os seus discípulos
a servir. Ele tinha um propósito de ensinar aos seus discípulos de que se alguém quisesse ser o maior, ele teria que servir. Ei, se você quer um lugar de honra no céu, vá servir a tua comunidade. Se você quer ter um lugar de destaque, vá servir a tua comunidade. Se você quer ser um cristão abençoado por Deus, vai servir. Cristo, ele foi o maior exemplo disso. Nós só vamos conseguir, irmãos, transmitir o amor de Deus se nós olharmos para Cristo e falar, olha, eu preciso ser igual a Cristo. Paulo vai dizer, ei, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. E aí você vai olhar para a vida de Cristo, Cristo está servindo, irmãos. Cristo, ele não está ali atento aos seus desejos, ele não está ali atento ao seu eu, ao seu ego, aquilo que importava para ele naquele momento, não. A toda oportunidade que Jesus tinha, ele estava ali para abençoar, até quando não era o momento dele. Jesus, ele estava no casamento, o vinho acabou, a festa acabou, a alegria acabou, e aí Maria chega para ele e fala, Jesus, o vinho acabou. E Jesus fala, não é o meu momento. Marta falou, beleza, não estou nem aí. Traz os barril, coloca diante dele. E Jesus foi lá e transformou a água em vinho, e trouxe novamente alegria para aquele lugar. Cristo estava ali, já iniciando o seu ministério, que era servir. Muito ao contrário do que nós cristãos pensamos. Não, eu preciso ser o pastor da igreja, né? Se eu não tiver um cargo de destaque, para mim não vale a pena, vou para outra igreja. Olha, se o Danilo não me der a paz do Senhor, quando eu entrar na igreja, olha, para mim não dá mais. Olha, aquela irmã falou mal de mim, irmãos. Ai, meu Deus. Aqueles cristãos estavam a ponto de perder a vida. E olha com que tipo de situação que a gente está preocupado em vir à igreja. Nós precisamos ser como Cristo, voltar a essa origem que é servir, irmãos, voltar à origem do primeiro amor. Sabe por quê, irmãos? A graça que foi derramada sobre as nossas vidas foi por um preço alto, irmãos. Foi um preço de cruz. Jesus, ele sofreu tudo aquilo para que nós tivéssemos salvação. E para que nós possamos, irmãos, servir a Ele com honra e com alegria, nós precisamos servir como servos e como escravos. Para que esse amor seja transmitido, nós precisamos ser escravos. Nós já entendemos que a graça de Deus, ela nos salvou. Nós já entendemos que nós temos um dom. E agora nós precisamos colocar tudo isso em prática, servindo ao nosso Deus. Amém? Se coloque de pé. Quero aqui convidar o pastor Danilo. Que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida dos irmãos. E qualquer coisa pode puxar a orelha dele, tá, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Bora servir, irmão? Servir com amor. Para que Deus te chamou, irmão? Qual o seu talento? Qual o seu dom? Qual o seu ministério? Daniel, ele foi muito feliz quando ele disse, às vezes não me deixaram cantar, não me deixaram pregar, então não servi. Às vezes o servir é entregar um copo de água, às vezes o servir é pintar uma parede, e às vezes não vai ter aplauso de ninguém, mas você serviu, e quem deveria ver já viu, que é o nosso Senhor, é para Ele, porque o próprio Cristo falou, se alguém te elogiar, você já recebeu o seu galardão. Mas se ninguém te elogiou aquilo que você fez, mas Danilo, eu fiz com tanta dedicação, a igreja inteira deveria me aplaudir, porque Deus sabe que eu fiz de coração e eu fiz para o Senhor. Deus sabe, irmão, que você serviu por amor. E se ninguém te elogiou, fica tranquilo, o seu galardão já está reservado no céu. Falou, agora se alguém te elogiar, você já recebeu o seu galardão, irmão. E quem prefere o galardão da terra do que o do céu? Ninguém, irmão. Nós preferimos o galardão do céu. Então, se for para servir, sirva a Deus e sirva com amor. Tem dó, varão? Então, sirva, irmão. Alguns Deus chama talvez para o púlpito, para o altar, para a performance do altar, que é o mais visível. Outros não, outros Deus chama para o particular, para os bastidores. Qual que é o mais importante? Nenhum. O único que é importante é Jesus. E todos que trabalham, seja no bastidores, seja no púlpito, seja no altar, com o microfone na mão, todos estão para servir.
Todos estão para adorar, todos estão para glorificar. Então ninguém é mais importante do que ninguém. Todos vão dar conta do seu próprio talento. Então feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por essa palavra que tanto nos confrontou. Foi como um espelho diante de nós, onde nós podemos observar, Pai, a nossa falha, onde nós estamos negligenciando, sabe, Senhor? Que o Senhor possa perdoar a nossa vaidade, que muitas das vezes ela está entrelaçada a um lugar de destaque. Muitas das vezes ela está enraizada, Pai, ao elogio do outro. Às vezes o nosso servir não é servir porque eu creio em Deus ou porque eu fui salvo pelo Senhor, mas muitas das vezes a gente serve para ser elogiado. Muitas vezes a gente serve para que as pessoas reconheçam o quão útil nós somos. Mas só está à procura de pessoas que façam igual a Cristo, que desça, que pega uma toalha, que pega uma bacia e vai lavar os pés. Um lugar desconfortável, um lugar que era para o pior escravo. O Senhor às vezes quer que a gente desça e sirva, além do altar, além do púlpito, além do destaque, além dos aplausos das pessoas. Quando as luzes se apagam, quando as portas se fecham, é ali onde nós encontramos o verdadeiro servo, que serve com amor, que serve ao Senhor com alegria. Que na hora que a gente encontrar um necessitado, que a nossa mão e o nosso coração o abençoe com grande amor. Ainda que não esteja ninguém da igreja nos olhando, ainda que não esteja ninguém a nos elogiar, mas nós sabemos que é porque nós servimos a um Deus que vê todas as coisas, a um Deus que nos enxergou quando ninguém nos enxergou, como o Senhor enxergou o Zaqueu naquela figueira. Ninguém o enxergava ali, mas o Senhor o enxergou, porque os seus olhos vão além dos olhos das pessoas, além da nossa performance, Pai. Nos ajuda a te servir com amor. Toque em nosso coração, toque na nossa alma, quebrante o nosso ser, Pai, a ponto de entendermos, a chegarmos à maturidade de entender que não é sobre o que as pessoas vejam sobre mim, mas é o que o Senhor está olhando sobre mim. Não é sobre o aplauso de alguém, mas é sobre te honrar, é sobre te agradar, é sobre servir, Pai, em comunidade. É sobre servir o necessitado, é sobre abençoar o órfão, é sobre abençoar a viúva, é sobre ajudar, Pai, as pessoas, é sobre servir, é sobre perdão, é sobre humildade. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Irmão, Deus nos chamou para viver em comunidade. E não ache você que viver em comunidade é fácil. É desafiador, porque o outro não pensa igual eu. O outro não vai agir, pastor Edivano, do jeito que eu quero que ele aja. Seria bom se fosse assim, né? Mas não é, porque é pessoa, não é boneco que vai agir do jeito que eu quero. Talvez o pregador não vá pregar do jeito que você queira, do jeito que você goste. Talvez o cantor não vai cantar do jeito que você queira, do jeito que você goste. Talvez a moça que serve água para você não vai servir água do jeito que você gosta. E está tudo bem, está tudo certo. Não é para ser igual, não é para ser perfeito. Perfeito é só Jesus. Mas Deus coloca esses tipos de pessoas, um diferente do outro, e ajunta num só lugar, para que junto aprendamos, evoluamos, cresçamos e amadureçamos na presença dEle. Porque se a gente só se envolver com o igual, a gente não cresce, a gente não amadurece. A gente cria um protótipo de nós mesmos e a gente não acaba enxergando o mundo do jeito que ele é. Daniel disse: a gente serve pensando em nós, é verdade. Às vezes nós estamos na igreja e a gente quer que todo mundo seja igual a gente. Não, tem que pensar igual a eu. Tem que entender
do jeito que eu entendo, mas não é assim, irmão. Viver em comunidade não é assim. Com Cristo não foi assim. Ele tinha um Pedro que era explosivo, mas também tinha um João que era mais tranquilo, mais pacífico. A gente vê um Pedro totalmente sanguíneo e explosivo, e a gente vê um João mais fleumático, mais tranquilo, talvez procrastinador, não sei. Porque na igreja de Cristo é assim, somos diferentes, mas Deus quer usar todos com a sua personalidade, com o seu temperamento e com a sua vida, irmão. Porque nós somos corpo de Cristo e cada um tem a sua função. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, eu quero orar e cantar essa canção com você. E no meio da canção, lembra que Jesus falou? Se no meio da adoração, quando você trouxer uma oferta diante do altar do Senhor, você se lembrar que tal irmão tem alguma coisa contra você, o que você vai fazer? Você vai deixar a sua adoração quietinha, o seu louvor e a sua oferta quieta. Você vai voltar e vai reconciliar com o teu irmão. Se você sabe, irmão, que tem alguém chateado com você, que você pisou na bola, ou que pisaram na bola com você e que te chateou, irmão, vai lá e conserte. Porque mais importante do que a tua oferta é o seu coração. Mais importante que o seu glória a Deus, o seu talento, a sua oferta que você trouxe, é a sua comunhão com o teu irmão, é que Jesus está ensinando. Então, se tiver que pedir perdão, peça perdão, aproveite que você está na presença de Deus. Irmão, você falou alguma coisa que eu não gostei, eu fiquei chateado. Talvez o irmão nem percebeu que te chateou e você carregou isso no seu coração. Olha só, dados inflamáveis do mal. Irmão, você me chateou, mas o irmão nem percebeu que te chateou e você está carregando essa mágoa dentro de você. Se você lembrar, irmão, arrume, conserte, porque quando Jesus voltar, ele perceber que tem mágoa no seu coração, irmão, vai ser terrível. Porque se a gente não consegue viver em comunhão aqui, João falou, você não consegue amar o seu irmão que você vê, como é que você vai amar Deus que você não enxerga, que você não vê? É impossível. Então nós precisamos amar e viver em comunidade. Peça perdão se precisar pedir perdão, amém? Ou libere o perdão se precisar liberar o perdão, porque viver em comunidade é isso. Vai ter diferença, vai ter briga, vai. Paulo brigou com o Barnabé, Paulo confrontou o próprio Pedro, mas você vê algum texto dizendo que eles tinham mágoa um do outro? Não tinha, porque eles tinham maturidade para entender que não é sobre a pessoa, é só sobre uma ideia. E a pessoa não é a ideia que tem diferente da minha, não. A pessoa vai muito mais além disso. Pensa diferente de mim, mas vai para o mesmo céu que eu, vai adorar o mesmo Jesus que eu. Então é sobre isso, irmão. Se vai pedir perdão para alguém, peça. Quem ganha somos nós, amém? Vamos orar. Ore ao Senhor nesse momento. Pai, nós queremos adorar ao Senhor e servir, Pai, depois de uma mensagem maravilhosa dessa. Deus que nos confrontou e nos abençoou demais. Como corpo e como família, Pai, nós oramos ao Senhor, nós buscamos a Tua presença, para que o Teu Espírito Santo, que opera em nós, tanto querer como efetuar, Ele implante dentro do nosso coração a predisposição de mudar, Senhor, sabe? Que o Teu Espírito Santo opere dentro de nós, Pai, a maturidade de entender que a nossa luta, ela não é contra o irmão A, B e C, mas é contra Satanás e os seus demônios. Que como igreja nós possamos andar assim de mão dadas, até a volta do Senhor. Sei, vai ter diferenças, vai ter brigas, vai ter discordâncias, é natural que tenha. Mas que isso não venha para inflamar o corpo, mas que nós possamos neutralizar as forças do mal pelo poder da palavra, pelo poder que há no nome de Jesus, pela promessa estabelecida sobre a igreja, dizendo que as portas do inferno elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, e nós tomamos posse. Nós tomamos posse, Pai, e nenhum dado inflamável do mal, nenhum câncer, Pai, vai destruir a igreja do Senhor. Nós caminharemos em vitória, nós romperemos de fé em fé,
avançaremos e prosseguiremos, meu Pai, para o alvo que é o Senhor Jesus, juntos, de mão dadas, como igreja, até a volta de Cristo. Tem dó? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, precioso, irmão. Cante. Somos corpo, assim bem ajustado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti. A graça de Deus está aqui, irmão. A graça de Deus está aqui. A graça de Deus está aqui. Eu quero fazer um apelo nessa manhã para você que quer fazer parte dessa família. Essa família está disposta a te abraçar. Essa família está disposta a ter mais um. Eu vou dizer uma coisa para essa família, não é perfeita. Tem cheio de gente, cheio de defeito, mas disposta a te abraçar e a te amar. Jesus, Ele te convida nessa manhã. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus, que quer se reconciliar com Ele, que quer voltar ao propósito, que quer uma família pronta para te abençoar, para te amar. A porta da graça está aberta, os irmãos estão prontos para te abraçar. Tem alguém nessa manhã que quer se entregar para Jesus, que quer reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma? Pastor, eu amei a mensagem, eu gostei dos louvores, Deus tocou demais, meu coração está queimando, eu só estou com vergonha. Chama o irmão que está do seu lado aí, ele vem com você até aqui, nós vamos orar por você, nós vamos te abençoar. Não tem? Amém, glória a Deus. Como fruto desse novo coração, diga, eu declaro a paz de Cristo. Seja abençoado, irmão, em nome de Jesus, porque essa comunhão aqui, ó, ela é preciosa. Cante, somos corpo, somos corpo, totalmente ligado, vivendo em amor, uma família
sabia que o canto da igreja agora está sendo uma live? Você não percebeu, mas tem pessoas trabalhando, servindo com amor. Olha lá, tem um microfone ali, ó. Agora quando você canta, você está sendo em rede nacional. Olha! Nacional não, mundial, irmão, porque o YouTube, as redes sociais atravessam fronteiras. Então quando você canta aí, ninguém está me vendo, irmão. Pode ser que seu canto está atravessando o coração de alguém do outro lado do planeta. Você não sabe. Então quando alguém, o ministério de a Vânia fala assim, irmão, cante, sirva, cantando, porque o seu louvor, ele atinge o coração de pessoas. A canção da igreja, irmão, como um coro, como o João viu no Apocalipse, como voz de muitas águas. É poderoso, irmão. Talvez a minha corda vocal não chegue, mas a nossa junto alcance o lugar no coração de alguém. Amém? Irmãos, pode se assentar.